Já imaginou uma penthouse com Goiânia aos nossos pés? Eu tô aqui com o Bruno Veras, da Costa Veras Arquitetura. E é o seguinte, 600 e quantos metros quadrados? 630 metros. 630 metros quadrados. Eu não sei o que impacta mais, se é grande living ou se é a vista. Tá meio apertadinho, né? Goiânia inteira. Sim, Natália. Bom, é um dos trabalhos que a gente mais gostou de fazer no escritório. Pela magnitude, complexidade do projeto, né? Muitas interferências, técnicas, visuais, né? Escala, pé direito mais alto. Muito alto, né? Foge do padrão. É. A ideia foi essa, né? É o coroamento do prédio. Logo que você entra, é um grande living integrado, tanto a área social interna quanto a área externa. Né? A gente já entra, olha, e vê um painel, eu achei muito interessante a solução que você deu nesse painel de TV. Sim, essa foi exatamente a ideia, Natália, é a gente aproveitar a escala, como eu falei, né? A altura, as dimensões, né, maiores, e tentar trabalhar peças limpas, mas com efeito. E logo do lado a gente já vem com uma grande adega. Sim. Né, que acho que convida até ao social, não é? Demais. A ideia da adega surgiu depois, inclusive. Foi um ponto do projeto que a gente discutiu muito. O Gabriel, o proprietário, ele é um amante dos vinhos. E ela tinha que ser um ponto também alto do projeto. Então, a gente conseguiu encaixar. E chegou lá. Né? Um outro detalhe também que a gente vê muito é como o design é bem usado dentro de todo o apartamento, né? Sim, o layout, Natália, foi muito estudado. Porque, ao mesmo tempo que é uma sala grande, a gente não podia entulhar. A gente tinha que trabalhar com peças de porte, né? Poucas peças, mas peças de presença. O próprio corredor dos quartos já é impactante. E eu achei muito engraçado, porque a primeira vez que eu entrei no decorado, a primeira vez que eu entrei nesse apartamento, eu olhei um corredor enorme e, de repente, entrava um outro apartamento. Eu falei, nossa, são 2 apartamentos. E era mais ou menos isso, né? Sim. A área social, ela é como se começasse um novo apartamento realmente mais intimista. Justamente. Não é? A planta, ela é bem setorizada. Ela tem a ala social e a ala íntima, como você muito bem viu. E a ideia foi realmente aquecer a ala íntima e deixar a ala social um pouco mais sóbria. O que separa as duas alas, né, é um home cinema que, ao mesmo tempo que pode servir para convidados, vai servir para a família também. Aliás, o próprio escritório, ele causa um impacto de volumetria perfeita, né? Sim. Porque os nichos, eles se encaixam ao fundo, logo em cima vem uma volumetria num tom diferente, né? Como é que você estuda um pouco ou vê dentro do projeto, Sim. Bruno, essa organização? Então, a gente usa bastante tons de cinza. Ele tem um charme. Tem. Né? Eu achei muito interessante porque um pouco antes da gente entrar nessa sala íntima, vem os quartos de visita. Sim. Né? E a gente consegue ver um painel muito diferente, uma maneira super inovadora de se usar até uma das linhas da Ordinary, que é o All System, com os perfis em metal. Sim, eu adoro o All System, adoro essa linha, porque ela tem muita presença, tem uma marcação que fica elegante, fica chique, né? Que a gente pode modular. E ela disfarça imperfeições da parede, passa fiação por trás, então resolve parte técnica também, que é importante. Até porque ali, um dos lados, você tem TV, tem toda a parte de eletrônicos que vem, né, a ser funcional o quarto. E completou o pé direito enorme. Exatamente. Né, ele deu uma unicidade ali na altura. Encaixamos prateleira, então ele tem essa versatilidade de beleza e de função também. A gente está vendo o painel com prata, com o friso prata, mas quando a gente vai lá pro quarto do casal, já vou pular pro quarto do casal, sim. Quando a gente pula para lá, o friso é dourado. Sim. Então você consegue usar diferentes acabamentos, né, o mesmo sistema em diferentes acabamentos e o efeito
fantástico, né? É fantástico. O escritório gosta muito de trabalhar a unidade. Então, como é um apartamento grande, a gente não podia deixar ele se perder de forma que um quarto ficasse muito diferente do outro. A gente elegeu uma madeira como a madeira mestra do apartamento todo. Então ela vai se repetindo. É verdade. E aí os cinzas vão ficando para lá e para cá. Conta um pouco sobre a cabeceira. Sim. A cabeceira ela foi pensada para justamente, ao mesmo tempo, não chocar demais, né? Não ficar aquele contraste excessivo, mas também não se apagar. Então, trabalhamos com tecido, né? com uma estrutura na escala, com as mesinhas laterais, no mesmo tom, ao mesmo tempo com as variações de relevo. E aí, de repente, eu descobri o closet masculino e o closet feminino. E como você bem viu, a questão dos painéis com a porta encaixada serve para dar essa limpeza, né? Porque acaba que quando você tem aquela sucessão de porta, que tem portal alisar, marca muito a parede. É verdade. E esses painéis conseguiram dar essa sobriedade. Agora, nada melhor que cada um com a sua vida, lado, né? Cada um com a sua vida. Exatamente. E no meio junta todo mundo, Isso né? aí. Você fez muito bem esse layout. Mas falando primeiro do closet dela, que eu achei muito interessante, a gente tem um armáriozinho, gente, só para remédios, que é uma coisa que falta. Eu acabei de descobrir que eu preciso de um armário para remédio. Me inspirei neste armário. E ele tem uma profundidade mais estreitinha, até porque é passagem ali, né? Conta um pouquinho dessa... A ideia foi justamente aproveitar, num primeiro momento, quando a gente não tinha encaixado o painel wall, a porta era uma porta convencional e ela girava para dentro do closet. Então ela ocupava o espaço da parede. Depois que a gente transformou em painel wall e abrimos pro lado oposto, sobrou o cantinho. O ornário solucionou até a abertura da porta. Sim. E na sequência já vem um armário lindo também para organizar os óculos. A moradora, na verdade, muito organizada, né? Até um cantinho para cada coisa dentro do closet. E além disso, né, Natália, a solução que a Ornari deu para vencer pé direito foi muito bacana também. A gente conseguiu criar as modulações necessárias para aproveitamento máximo. Né? Solucionou espaço, ficou imponente, né? Então não ficou aquela coisa pesada. A gente repara também que o closet não tem as portas, né? Os armários eles são abertos, até porque o próprio cômodo já né, todo fechado. Como é um espaço muito íntimo, né? A ideia foi que, já que a gente enclausurou ele, deixa lá dentro tudo aberto. Olha só, eu sinceramente, eu acho muito prático aberto, porque você consegue bater o olho e ver o que você tem. No caso aqui desse projeto, sem porta foi o mais conveniente. E quando a gente vai para o banheiro, continua também o gabinete. Ornari. A gente criou os gabinetes de banheiro quase que padrão para apartamento inteiro. Quase não, foi padrão para apartamento inteiro, mesmo acabamento, mesmo tipo de puxador, mesma cor. E que com os mármores que a gente trabalhou ficou perfeito. Uma elegância. Porque o tom de cinza... E ele veio realmente numa linguagem bem clean, limpíssima, limpa, que era para sobressair tudo que acontecia ao redor dele. Quando a gente vai pro closet masculino, ele tem a mesma linguagem, né, de ser aberto, de ser individual, cada um. É bom que um não reclama da bagunça do outro. Ou será que ainda assim reclama? Bom, não sei. Deixa para os próximos capítulos, eu não sei. Eu acho que pode funcionar isso, né? Pode salvar a convivência dentro da casa. O closet dele segue nessa mesma linha, mas também... Menos acessórios, mas sóbrio, com a mesma tonalidade, o mesmo tipo de painel. As prateleiras, a estruturação dos gabinetes é a mesma. Segue a mesma linguagem, inclusive na área do banheiro. Agora, o que não segue a linguagem nem um pouco desses closets é o quarto das crianças. Gente, é uma experiência. É quase que um brinquedo da Disney, quando você entra que tem uma experiência, é entrando no quarto das crianças. Gente, ele vem com um castelo, quase que aquele cenário princesa. E todo o nicho Ornari. A ideia era justamente entrar no lúdico, sem querer ser muito baby, muito tímido. A mesma coisa, né? Peças de presença que pudessem causar esse impacto arquitetônico até.
E aonde a casa de boneca foi elevada ao cubo e virou aquela grande estrutura, Gente, que coisa né, mais que legal. remete à casinha de boneca mesmo. Mas sabe o que eu achei muito interessante? Muita gente pensa na Ordinary e pensa em armário, pensa em balcão, Uhum. a gente pensa em cozinhas, Sim. mas a gente nunca pensa em fazer uma coisa completamente diferente, que são os nichos, que são estruturas no formato de casinha. Né? Não é a primeira ideia que vem à cabeça. Uhum. E você teve essa criatividade muito aguçada, inclusive colocando a linha Paris ali no meio, como se fosse um portal rosa. Os nichos no fundo foram justamente para dar movimento, né? E proporcionar o mesmo pensamento da sala, proporcionar decoração. O fundo da casinha virou justamente o ponto de interesse ali para botar a bonequinha, botar os bichinhos e tal. E o mix de cores também, que Exato. deixou, deu o borogodó. Não, e elas do crescem, né, quarto. Natália? Aí vira livro, Vira. vira uma Isso é verdade. biblioteca. Quando a gente entra no closet, que coisa mais linda, gente. A linha Paris, naquele pé direito. É muito enorme. elegante, realmente. É uma linha fantástica, a moldura é na medida, não é nem larga, nem fina. Ela é proporcional. Você criou um novo armário em cima, inclusive de fecho-estoque, que exatamente embaixo a gente tem o puxador, em cima o fecho-estoque. É um complemento, né? Para resolver a questão técnica da altura máxima do painel e criar um segundo andar de armazenamento, né, para ficar mais funcional. Agora, sabe uma coisa muito interessante? A gente vê toda essa linha Paris, essa linha clássica dentro do quarto das crianças, e de repente a gente vê a mesma linha de uma maneira completamente diferente na cozinha. Sim. Não é? Sim, eu acho que um dos grandes pontos, né, que causam essa diferença, o piso quente no quarto e o piso frio na cozinha. É verdade. Óbvio, né? A linha Paris, ela foi para a cozinha, era um pré-requisito de projeto já praticamente do início do projeto, mas ao mesmo tempo eu fiquei encantado com a linha Crystal Case que existe na Ordinary, que é uma linha com vidro reflexo, maravilhoso, até. lindo. E aquela cor compôs Foi, tão certo, harmônico, né, com o cinza. Então a gente criou essa mistura, sabe, do Paris com o Crystal Case, ou seja, do moderno com o clássico. A gente trabalhou com, até para obedecer à linguagem clássica, com os puxadores nos inox, né, nos acabamentos de inox da Ordinary. Ao mesmo tempo, a Crystal Case ela já tem a sua própria armação para as portas de vidro, com aquela armação bem slim, bem fininha, né, no Gold também, na verdade nos inox, com um puxadorzinho sutil. Então, como são muito discretos, apesar deles terem um material mais tecnológico, eles se casam super bem. Muito! Né, com as cores mais clássicas e com as pinturas e enfim, com os laminados. A cozinha, ela integra com a área gourmet. Sim. E com o mundo ali fora, né? Eu achei a solução muito legal sobre a churrasqueira, que você fez um painel. A gente encapou a coifa. E ela integra inteira a cozinha, que aliás tem uma ilha também, né, no meio da cozinha, que ganha também os mesmos armários na parte de baixo. Na parte de baixo. A parte de quem está trabalhando ali cozinhando, ela é toda fornecida por gavetões. À vista, na verdade, a própria janela virou um quadro. É uma moldura. Né? Porque você fez uma moldura de armários ao redor, fez, na verdade, uma caixaria ali, exatamente encaixou a paisagem. Gente, Bruno, eu queria te agradecer muito. Obrigado. Conta o Instagram do escritório. A gente tem o Instagram costaveras.arquitetura. O escritório já existe há, não vou fazer 20 anos agora. Gente, 2 décadas de sucesso! Olha, não é à ano toa. Ano que vem, fazemos 20 não anos. Não é à toa que vale a pena dar um pulo lá no Instagram para stalkear, conferir, porque é um projeto mais impecável que o outro. Obrigado, é um prazer. Muito obrigada. Vocês são ótimos, viu? Adorei participar. Muito obrigada e até mais.